Cheguei. Cheguei, Brasil. E aí, você já agradeceu a Deus hoje pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor? Pregador, mas a minha vida está tão difícil. Você vem me falar para eu agradecer? Meu irmão, minha irmã, a gratidão abre portas, destrava os seus caminhos. Você agradece e usa da autoridade que Deus te dá e repreende todo o mal. Hoje nós vamos falar sobre as 4 lições ensinadas pelos crentes de Atos. São 4 lições poderosas. E nós, na verdade, nós precisamos orar, mas ter uma direção na nossa oração. Saber como vamos tocar o coração de Deus. E, na verdade, Deus não é uma receita de bolo, em que você acrescenta, tira, coloca, né? E você faz lá o seu bolo e coloca no forno para assar. Deus não é assim, Deus é uma pessoa. E se você se humilhar nos pés do Senhor, falar com Deus, Ele vai ouvir a vossa oração. Deus não resiste um coração quebrantado. O joelho dobrado, o rosto molhado. Seja espontâneo. Fale com o Senhor e conte para Jesus onde é que está doendo. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Você vai falar com Deus e a resposta virá no tempo certo. Muitas vezes nós pensamos, Deus não ouviu a minha oração. Não aconteceu nada. É porque nós queremos no nosso tempo. No nosso momento, na nossa hora. Do jeito que nós queremos. E Deus não é o seu empregadinho que faz aquilo que você quer na hora que você quer, não. Sem você, Deus, ele continua sendo Deus. E quem é você sem Deus? Se Deus fizer ele a Deus, se ele não fizer ele a Deus do mesmo jeito. Então seja mais um pouquinho humilde. Dobre o seu joelho, fala com Deus. Conta para Jesus. Deus, ele sabe de tudo, ele está vendo tudo, ele sabe tudo que acontece com você. Se ele sabe, por que ele não faz nada? Bom, meu irmão, se você precisa, por que você não pede? O interesse é seu. Deus, ele está de mãos estendidas para te abençoar. Mas você precisa ser mais um pouquinho humilde, menos soberbo. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. A humildade precede a honra. Se você for um pouquinho humilde e reconhecer a sua insignificância, saber quem você é e falar com Deus, ele vai te abençoar. Muitas vezes nós não recebemos porque nos achamos muita coisa. Pensamos que somos muita coisa. E Deus fica só te olhando. Eu quero ver até onde esse soberbo vai. Deus coloca o anzol no teu queixo e dá corda para você. Espera você quebrar sua cara e voltar de cabeça baixa, falando, Senhor, eu errei. Não era do jeito que eu pensava. É do jeito do Senhor. E então ele estende a mão para te abençoar. Muda o quadro. Muda a tua história. E Deus entra em ação. Onde Jesus chega, nada fica como era antes. Os anjos do Senhor estão trabalhando em vosso favor. Por quê? Porque Deus dá ordem a anjos a vosso respeito. Quando você está dormindo na sua cama, ou quando você está lá despercebido, tem anjos lutando em favor de você, da sua vida, do seu interesse, em favor da sua oração. E às vezes nós olhamos e pensamos que não está acontecendo nada. Mas no tempo de Deus vai acontecer. Não é naquele momento que você pensa. Você vai precisar crer. Você vai precisar respeitar os processos. O tempo do processo, o tempo de Deus.
E na hora certa, o milagre ele chega na palma das tuas mãos. Deus me dá um carro novo. Eu tenho vontade de ter um carro, estou cansado de andar de bicicleta. Ou de andar de trem, de metrô, de ônibus. Você já tirou carteira? Para dirigir o carro que Deus vai te dar? Aleluia! Então, meu irmão, respeite os processos. Respeite o tempo do processo. Tudo acontece na hora certa. E ore que Deus, ele te abençoa. Mas pregador, não tem nem dinheiro para tirar a carteira, tá tão caro. Pois é. Então peça a Deus para abrir as portas. É lógico que tem gente que vai lá e ganha um carro num prêmio, num sorteio. Não tem nem carteira. Essas coisas acontecem. Mas se você tem um empreendimento, você tem algo e quer que Deus ele entre com providência, você já vai se enquadrar naquilo que você quer, se preparando. Se você quer passar num vestibular, você vai estudar. Quer passar num concurso, você vai se preparar, né? Vai cursar uma faculdade ou se preparar para o cargo. Então, respeite os processos. Para que você chegue lá na frente, você tenha maturidade, tenha experiência. Você vai saber lidar com as situações, porque você já passou por aquele processo. Não pule etapas. Respeite os processos de Deus. Primeiro vai ser porteiro da igreja, obreiro. Aí vai sendo graduado. Para quando ser pastor, saber como tratar um porteiro bem. Porque você vai saber, um dia eu fui porteiro, então eu tenho que ser humilde para respeitar o porteiro da igreja, a faxineira da igreja, o obreiro. Tudo isso aí, meu irmão, faz parte. O que nós vemos hoje na obra de Deus, infelizmente, é um monte de gente sendo consagrado, pulando etapas, pulando processos, por causa da sua conta bancária. Ah, fulano lá, o empresário fulano de tal, então eu vou dar aquele campo ali para ele, ou aquele setor para ele dirigir, porque, né, ele é um homem próspero. Vida secular é uma coisa, obra de Deus é outra. Os trabalhos do Senhor são espirituais. Pessoas que têm liderança, pessoas que têm uma certa... Pessoas que são chamados para tal. São chamados para trabalhos espirituais. E na verdade, cada um na sua. Cada qual no seu cada qual. Eu estou falando isso aqui porque faz parte do tema. Respeitar as etapas, respeitar os processos, viver cada momento, aprender cada momento, para que você, quando você seja graduado, eu quero sair do anonimato, eu quero receber tal cargo. Então, meu irmão, aprenda esse momento que você está vivendo, para quando você estiver lá na frente, você conhecer todas as etapas, e um administrador, ele administra. Então ele vai lidar com a faxineira, ele vai lidar com o obreiro, ele vai lidar com o porteiro, ele vai saber como tomar uma atitude certa na hora certa. E pare com esse negócio de ficar consagrando gente, colocando gente em direção de trabalho, só porque tem um certo destaque na mídia, nas redes sociais. Não é verdade? Meu irmão. Eu fico olhando aí nas igrejas, o pessoal bota lá na frente do altar, o político fulano de tal, porque é do partido fulano de tal, e coloca lá. E os pobres dos obreiros, tem uns que não tem nem oportunidade, fica no banco a vida inteira, mas carrega o evangelismo nas costas. São fiéis nos dízimos e nas ofertas. Esses precisam ser valorizados. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos aprender as 4 lições poderosas da oração dos irmãos, dos crentes de Atos 1.
Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e toda a Judéia, e até os confins da terra. Aleluia. Confins, terras distantes. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 17. 16, 16 e 17. E os sinais seguirão os que crerem. Ó, versículo 10. E estando todos com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Versículo 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Aleluia. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e em toda a Judéia, e até os confins da terra. Aleluia. A igreja de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Queres ser cheios do Espírito Santo? Busque a presença do Senhor. Confia naquele que pode mudar a tua história. Confia naquele que pode fazer por você o que mãos humanas não podem fazer. E aí, meu irmão? Você vai confiar em Deus ou vai confiar em homens? Vai confiar em Deus ou vai confiar na promessa? Vai ouvir a Deus, vai ouvir a palavra de Deus, ou aquilo que alguém falou a seu respeito? Glória a Deus. Você serve a Deus ou serve a homem, cidadão? Aleluia! Glória a Deus. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Voltaram para Jerusalém. Versículo 13. E entrando subiram no cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, filho de Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Eles se reuniram para orar. Em o mesmo lugar. E foram para o cenáculo. Este versículo tem muito a nos dizer. Se reuniram. O texto bíblico aqui, o versículo bíblico, ele nos fala de comunhão. A igreja estava reunida em oração. E não estavam na China, outros nos Estados Unidos, outros na Europa, não. É muito comum isso na internet, né? Através das lives, através da chamada de vídeo, todo mundo junto, separado por uma distância geográfica. Mas ali a igreja estava reunida. E estavam todos no mesmo lugar. Tem que ter comunhão, meu irmão. Tem que confiar em Deus, meu irmão. E esperar do Senhor, meu irmão. Às vezes a gente pensa em tantas coisas, né? Vai para tantos lugares variados. Gosta de estar na lanchonete, comer aquela pizza depois do culto. Vai cada um para o lado. E às vezes se vê em alguns lugares, nem se cumprimenta. Finge que não conhece. Mas eu vejo aqui a igreja do Senhor reunida em comunhão, no mesmo lugar. A primeira lição que nós aprendemos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 14.
Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A segunda lição que nós aprendemos, que apesar de eles estarem todos no mesmo lugar, a segunda lição é: estavam todos orando juntos. Todos os crentes participaram desta oração. Participação. Reunidos no mesmo lugar. Todos juntos. Todos participaram desta oração. Nós vamos precisar buscar o Senhor. E vamos ter que participar. Presencialmente, de preferência. Estar lá. Nos cultos de oração. Nos cultos de ensino. Ouvir a palavra de Deus. Ter comunhão com os irmãos. Com os irmãos. E participarmos da oração. Eles participaram e eles estavam juntos. A oração foi unânime e insistente, ó. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Eles perseveraram em oração. Unanimemente. Foi por unanimidade. Todo mundo junto, misturado, orando, participando. Glória a Deus. E eles foram insistentes, eles insistiram, eles perseveraram. Muitas vezes nós vamos na igreja, dobramos nosso joelho e fazemos aquela oração rápida e eu já vou embora. Não quero participar de vigília porque eu vou trabalhar amanhã cedo, fico muito cansado. Ou então tem algo para pedir a Deus, para apresentar ao Senhor. E vai lá, ora só um pouquinho. Já orei demais. Vou parar de orar. E desiste. Você não pode desistir. Você tem que perseverar, ter resiliência, insistir naquilo que você deseja. Ou que você pede da parte do Senhor. E Deus, Ele vai fazer. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E a quarta lição que nós aprendemos, os irmãos pediram a direção da parte de Deus. Toda coisa que você for fazer, peça a direção de Deus. Não faz segundo o seu nariz aquilo que você acha, não. É porque muitas vezes a gente quer fazer aquilo que a gente pensa, que eu acho que é desse jeito, penso desse jeito. Meu irmão, pensa. Tenha um pouquinho de paciência. Ore ao Senhor. Peça direção de Deus. E você sempre será bem-sucedido nos seus empreendimentos ou aquilo que você deseja da parte do Senhor. Não é segundo a tua vontade, é segundo a vontade de Deus. É segundo aquilo que Deus quer para você. E muitas vezes Deus não vai permitir algumas coisas. E nós vamos precisar entender, porque o não de Deus sempre é o melhor para nós. Deus, Ele vê coisa que você não vê, Ele escuta coisa que você não escuta, e Ele sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você pode acrescentar 1 centímetro na sua vida ou dos seus passos. Nós vivemos totalmente na dependência de Deus. Por isso nós precisamos sempre pedir a direção de Deus, permissão. Olha, você quiser fazer o que você quiser, você faz. Deus permite algumas vezes, em algumas circunstâncias. Sempre, Ele permite. Isso chama livre-arbítrio. Mas
Às vezes Deus permite que você faça a sua vontade, você sai do propósito da vontade de Deus e você quebra a cara. Deus permitiu. Mas nós precisamos ser humildes muitas vezes para reconhecer o nosso erro e voltar ao propósito. Voltar para o caminho. Errar todo mundo erra. Pecar todo mundo peca, ninguém é perfeito. Mas nós precisamos ser humildes para reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado, pedir perdão para Deus, nos perdoar. Porque a gente acha que é muito santo, que a gente é perfeito. E que a gente nunca erra. A gente sempre é perfeito em tudo. E quando nós erramos, nós ficamos com raiva de nós mesmos. Mas como é que foi que você errou desse jeito? Se perdoa, meu irmão. Fale com Deus, peça perdão, seja humilde. Faz parte do processo de remissão de pecados, reconhecer o erro. Você reconhece seu erro, pede perdão, Deus te perdoa. E o processo de libertação. O evangelho, ele cura, liberta, transforma, restaura e salva. É isso que Deus quer fazer com você. As 4 lições poderosas da oração dos irmãos da igreja de Atos dos Apóstolos. Quer receber poder? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Glória a Deus. Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã. Deus quer fazer de você um mensageiro da palavra da cruz. Ele quer te usar. E Ele vai fazer. Mas você tem que deixar e você tem que querer. Abra a porta do teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na tua história, na tua vida. Eu entrarei e cearei com Ele. Então deixa Deus fazer. Vamos orar. Apresente agora a Deus a tua vida em oração. E peça a resposta da parte do Senhor, porque Deus quer te abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar o teu filho, a tua filha que está orando junto comigo agora. Precisa de uma resposta, precisa de uma libertação, precisa de uma cura, Pai. Ah, Senhor, foi tão difícil chegar até aqui, mas ela chegou, mas ele chegou. Meu Deus, e agora eu te peço, Senhor, uma ajudinha do sobrenatural do Senhor na vida desta pessoa que está orando junto comigo agora. Vai abençoando o Senhor. Enxuga as lágrimas que rolam do rosto da tua filha, do teu filho. Visita agora, Senhor, este coração aí, Senhor, este emocional abalado. Ah, Jesus, entra nesta causa. Vai curando as feridas, Senhor. Coloca, Senhor, um bálsamo neste coração. Azeite nas feridas. Tanta gente ferida, machucada. Ah, meu Pai, precisa se perdoar. Precisa perdoar aquele que o feriu, que a feriu. Precisa se consertar, meu Deus. Está tão ferido, tão ferida. Ei, filha, filho, você vai mesmo deixar que esta ferida atrapalhe o teu propósito divino? Aleluia. O teu chamado. Deixa Deus curar essas feridas, recebe aí. Deus, visita este emocional abalado. Visita este coração enfermo, aflito. Eu repreendo aí agora toda opressão, depressão, síndrome do pânico, toda tristeza, todo o mal vai saindo agora. Recebe libertação e cura. Todo o mal sai para nunca mais voltar. Recebe a vitória, em nome de Jesus. Você vai apresentar também aquela pessoa que você quer que Deus liberte. Aquela porta de trabalho que você deseja que seja aberta para você. Você vai apresentar a sua empresa, a sua loja. Vai apresentar o teu marido, a tua esposa, a tua família e vai falar com Deus neste momento. Aleluia! Já ouço o barulho de correntes caindo ao chão. Recebe, recebe. Já ouço o barulho de algemas sendo quebradas. É o Espírito Santo que está visitando corações aflitos nesta hora. Recebe, recebe. Meu Deus, vai abrindo portas de trabalho, Senhor. Meu Deus, eu apresento nesta hora, Pai, Senhor, a carteira de trabalho, Pai, vai providenciando uma assinatura nesta carteira de trabalho, Senhor. É no nome do Senhor Jesus, pessoas que já
levar o currículo em tantos lugares e precisa de uma porta aberta. Neste momento eu te peço, Pai, que o mover do Senhor venha alcançar multidões, 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 pessoas que precisam de uma cura e de uma libertação. É no nome de Jesus. Senhor, liberta o esposo, a esposa, restaura este lar, esta família, Pai. É no nome de Jesus que eu oro neste momento. Senhor, liberta esta pessoa, Pai. Senhor, tira do mundo das drogas, do álcool, da prostituição, traz de volta para os teus caminhos. Eu intercedo agora em favor da vida desta pessoa, Pai. Eu te peço vitória, libertação e cura. Olha aí, Senhor, tem gente chorando. Tem uma mãe chorando, Senhor. Tem um esposo chorando, uma esposa. Ah, meu Pai, eu sei que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Eu sei que o Senhor não resiste a um rosto molhado, Pai. E eu te peço neste momento, Senhor, vai cicatrizando estas feridas aí, Pai. Vai colocando azeite nas feridas, Senhor. Espírito Santo, o Senhor que conhece, Senhor, o profundo e o escondido, meu Pai, eu te peço agora, entra neste coração aí, Senhor, e vai convencendo o homem e a mulher do erro, da justiça e do pecado. Traz cura, libertação, transformação. Receba, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por esta causa eu dobro os meus joelhos. Deus fala contigo nesta hora e falou através desta mensagem. Se você crer, receba, toma posse do seu milagre, porque tem portas abertas, tem vitória para quem dá crédito à palavra do Senhor. Se você crer, receba, em nome de Jesus.